Olá, está começando mais um Boletim no Rádio, o podcast do Sistema FAEP Senar Paraná, onde os jornalistas da equipe de comunicação comentam as notícias que serão veiculadas na próxima edição do nosso Boletim Informativo, que é a revista semanal aqui do agricultor paranaense. Nessa edição eu estou falando do boletim número 1483 e para comentar essa primorosa edição eu quero cumprimentar aqui o nosso querido Antônio Senkowski. Olá a todos que estão nos ouvindo, olá André, todos os presentes aqui no nosso estúdio, né, nesse podcast, mais uma edição. Também quero cumprimentar a Bruna Miller. Olá a todos que estão nos ouvindo, olá companheiros de mesa. E por último, o nosso querido, mas não menos importante, Felipe Aníbal. Salve, salve, senhoras e senhores. Então, essa edição do Boletim Informativo, ela traz um tema que a gente já bateu várias vezes, mas que é um tema muito importante, principalmente para quem lida aí com a pecuária, que é a questão da febre aftosa sem vacinação. Como o nosso querido ouvinte deve saber, o Paraná está galgando aí um novo status sanitário, que é de área livre de febre aftosa sem vacinação. Ou seja, o nosso gado vai parar de ser vacinado. Para comentar essa matéria, eu queria chamar aqui o nosso querido o nosso querido Antônio Senkowski, que foi o autor dessa matéria e fez uma grande pesquisa para mostrar que esse pleito, esse desejo de Paraná, não é uma coisa de ontem, né, Antônio? É uma coisa que tem aí uma participação de milhares de pessoas, né? Nas últimas 4 décadas, pelo menos, né? Então, a gente começou a fazer um levantamento desde a década de 70, quando o trabalho mais embrionário começou. E assim como a sanidade do Paraná não foi construída apenas por algumas mãos, essa matéria também, porque contou com a ajuda de uma série de profissionais, né? Alguns aqui da casa, algumas lideranças aqui que estão acompanhando há bastante tempo, como o Ronei Volpe, o Antônio Poloni, o presidente Ashley Meneghetti, que estão aí há vários anos nessa luta, e pessoas que estão também no campo, né? Como o senhor Onésimo Locatelli, que foi um grande médico veterinário que atuou lá na região sudoeste, também na região do norte pioneiro, e o seu Silmar Bitter, né? Também, que é um médico veterinário que já aposentado aí pela SEAB, que foi um grande precursor nessa área. Então, a gente debruçou um esforço enorme nas últimas semanas para tentar contar um pouquinho das histórias também. A ideia da matéria justamente surgiu para ir além dos ganhos de mercado, que serão muito significativos com o Paraná interrompendo essa vacinação obrigatória, mas também contar um pouco das histórias que essas pessoas passaram. Para você ter uma ideia, André, no começo, o Paraná tinha um pouco menos de 800 quilômetros de estradas pavimentadas. Isso lá nos anos 70. Hoje são mais de 14 mil quilômetros. Então, e ainda está desse jeito, né? Calcule como é que era antigamente. Então, a infraestrutura viária do Paraná melhorou muito, né? A gente sabe que tem problemas para se resolver em várias regiões. Uma pauta constante aqui, inclusive, né, da FAEP, cobrando os governantes, né, para que sejam feitos boas concessões, que os trechos sobre a responsabilidade do Estado sejam melhorados, né? Mas essa rede rodoviária faz muita diferença. Para você fazer 75 quilômetros entre Nova Prata do Iguaçu e Francisco Beltrão nos anos 70, você levava praticamente um dia inteiro. Imagina só. E hoje em dia essa distância foi encurtada, né? Outra história que o pessoal também nos relatou aqui é que a vacina contra a febre aftosa, além de no começo ela não ser tão eficiente, ela passou por uma melhoria tremenda nesses últimos anos. E naquela época ela não tinha uma eficiência tão grande. E além disso, ela precisava ser refrigerada. Só que não existia rede elétrica ainda em todos os lugares, não existia geladeira para guardar. Então o produtor precisava comprar essa vacina, percorrer às vezes 75 quilômetros, que levava o dia inteiro com a vacina dentro de uma caixa de isopor com gelo, e chegar na propriedade e vacinar imediatamente, porque no outro dia a vacina já não teria mais efeito se ele não fizesse isso. Então as dificuldades pelas quais o produtor paranaense passou no começo dessa imunização, para chegar hoje a esse status, né, 40 anos depois, e poder sonhar com esse status de livre de aftosa sem vacinação para conquistar os mercados que pagam mais, gerar mais renda, riqueza aqui para o governo do estado, foi uma trajetória de muito esforço para muita gente.
as lideranças e também para o produtor rural que está lá na ponta desde esse início. E na tua matéria, Antônio, a gente viu que um dos personagens aí que foi responsável aí pela construção desse sistema sanitário forte e robusto, o mais robusto do Brasil, segundo a análise do próprio Ministério da Agricultura, né? A nosso sistema sanitário, a ADAPAR, está de parabéns. Essa pessoa é o seu Silmar Bührer, que está aí na sua matéria, e você que está nos ouvindo, aí hoje nós vamos inaugurar aí um artifício inédito no nosso podcast. Nós vamos ligar para o seu Silmar para ele entrar ao vivo aqui, conversar um pouco com a gente. Então, você nos dá licença aqui. Silmar, seja muito bem-vindo aqui à nossa programação. É um prazer receber você aqui para contar um pouquinho dessa história, né? Nossa matéria aqui que você ajudou a construir nessas últimas semanas é sobre a questão da febre aftosa, aqui, né? A campanha de febre aftosa. Silmar, queria que você começasse essa conversa contando um pouco pra gente quais eram os principais desafios no início das primeiras campanhas de vacinação aqui no Paraná. Perfeito. Eu vou até me reportar a uma fase anterior ao meu período como médico veterinário da Secretaria da Agricultura, e é importante a gente dar um tributo ao Grupo Executivo de Combate à Febre Aftosa lá nos anos 60, que era constituído por médicos veterinários do Ministério da Agricultura e também da Secretaria da Agricultura do Paraná. Eles que foram os baluartes que começaram um trabalho de conscientização, né, da vacinação dos produtores. Naquele momento, eu tive o privilégio de conviver com meu pai, que foi vacinador do GECOFA na época. Eram muitos desafios, as estradas eram muito difíceis para se chegar às propriedades, eram jipes, eram rurais naquelas estradas melhores, picapes. Não havia luz elétrica em muitas regiões, então as vacinas eram conservadas, levadas das cidades maiores para cidades menores em caixas de isopor e depois uma logística para chegar ao produtor. Enfim, foi enormes desafios, né? Certo. Com o passar dos anos, essa questão foi melhorando bastante, a infraestrutura, né? Exatamente, porque foi lá dessa estrutura inicial no final dos anos 60, começo dos anos 70, e isso em todo o Brasil, mas estamos falando agora do Paraná, que aquela estrutura foi o embrião da defesa sanitária animal. E aí, com o desenvolvimento do Estado, estamos falando de algo que aconteceu há mais de 50 anos, né, praticamente, a defesa se modernizou, cresceu o número de médicos veterinários, né? E eu posso até citar aqui que quando eu entrei na estrutura em 1982, nós éramos, na defesa sanitária animal, pouco mais do que 60 médicos veterinários. Esse contingente hoje, na estrutura da ADAPAR, é 4 vezes maior praticamente. Então, aí com energia elétrica, com novas metodologias, com a ênfase no controle do trânsito, a partir do momento que se entendeu que não bastava vacinar todos os animais, e também houve um trabalho muito forte do Ministério da Agricultura em fiscalizar a qualidade das vacinas. Isso nos anos 80 e 90, cresce muito a qualidade das vacinas, notadamente 90, melhora muito a condição diagnóstica com o teste ELISA, que isso proporciona um diagnóstico de qualidade, né? Tivemos os grandes avanços, né, que culminariam daí no final da década de 90 com a mobilização que foi encetada pelo sistema FAEP da formação dos conselhos municipais e intermunicipais de sanidade agropecuária, e com a própria criação do Fundepec em 94, com a criação do CONESA em 96, lembrando que a OMC fora criada lá em 94, o Fundepec em 95, eu tive, né, enquanto nativo, o privilégio de trabalhar com o sistema FAEP e levar, viajamos o Paraná todos junto com muitos colegas do sistema e com muitos presidentes de sindicatos que nos ajudaram muitamente, né, sob a liderança do presidente Agide Meneghetti. E acho que hoje nós chegamos a um ponto que estamos muito perto de uma conquista que é histórica, que é o Paraná livre de febre aftosa sem vacinação. Silmar, e agora fazendo então essa retrospectiva, né, você se colocando aí como um integrante dessa mobilização toda que gerou esse movimento,
Como que você se sente ao olhar para trás e ter participado de uma forma tão efetiva aí na construção desse sistema sólido sanitário aqui do Paraná? Eu conversava dias atrás com vocês e dizia assim do meu orgulho de ter, junto com meu pai, de visitado algumas propriedades, ainda menino, ele como vacinador. 50 anos depois, como médico veterinário, que trabalhei 33 anos na estrutura e junto com tanta gente, é um orgulho muito grande, mas eu também digo, não existe uma pessoa, não existe dezenas, não existem centenas, milhares de profissionais, sejam eles médicos veterinários, colegas engenheiros agrônomos que foram muito importantes também, que se juntaram conosco, técnicos agropecuários, profissionais de diferentes áreas, profissionais da área do direito, da área da administração, da economia, que colocaram o melhor dos seus esforços para que nós chegássemos a esse momento. Então o Paraná hoje ele colhe os frutos e é um legado que foi construído, como eu disse, lá por gente que trabalhou nos anos 50, 60, 70, década de 80, 90, já depois do terceiro milênio, com mais metodologias, mas sempre lembrando que alguém construiu uma base lá atrás e se chega a isto hoje, né? Penso que nós temos novos desafios, nós temos um mundo que se abre dentro de um mundo globalizado. O recente acordo firmado entre o Mercosul e a União Europeia abre perspectivas extraordinárias para nossas cadeias produtivas. E o produtor rural, que hoje está extremamente tecnificado, atualizado, né, vai com certeza se beneficiar disso. E claro que a sociedade também vai ter produtos cada vez com melhor qualidade e o desenvolvimento econômico e social do estado do Paraná também virá por esse caminho também da qualidade sanitária que nós temos. Bom, Silmar, então, parabéns pelo seu trabalho, junto aí com tantos outros profissionais que você mencionou, né? E a gente agradece muito a sua participação aqui no nosso programa, no nosso podcast semanal. Eu que agradeço o privilégio de poder falar com vocês e de dividir a minha experiência, os anos que eu estive na defesa, com tantos produtores que me ajudaram e que estamos aí juntos, e hoje, como produtor rural, continuamos essa batalha. Certo, Silmar, um abraço. Abraço, obrigado. Bruna, e você também é responsável por uma outra reportagem aqui do nosso boletim informativo sobre o pessoal lá de Pinhalão, que conseguiu uma certificação inédita na área do morango, não é? Exatamente, é a primeira certificação no Paraná, né, de produção integrada de morango. E é uma certificação que ela é chancelada, né, pelo Inmetro, seguindo as orientações do Ministério da Agricultura. E é uma certificação que ela dá credibilidade, né? Ela confirma todo o trabalho de produção integrada que o produtor teve, né? Que envolve sustentabilidade, racionamento do uso de agroquímicos, tem rastreabilidade também, enfim, é uma série de orientações que o produtor tem que seguir para conseguir essa certificação. E é uma certificação que agrega valor, né, no produto, enfim, ele pode vender para mercados que pagam mais. E o Senar, qual foi o papel dele nesse processo? Então, o Senar ele oferece cursos que fazem parte vamos dizer assim, dos critérios que o produtor tem que seguir nessa produção, né? Como a aplicação de agrotóxicos, boas práticas agrícolas. Em Pinhalão, inclusive, teve uma oficina de manejo integrado no morango, que são uma série de técnicas, né, orientações, enfim, que auxiliam o produtor a seguir essa produção integrada e conseguir essa certificação. Inclusive, em Pinhalão, outros produtores que participaram dessa oficina estão aí trabalhando para também conseguir a certificação. Maravilha! E além do curso aí que está ajudando os produtores de Pinhalão, também teve um curso de drone aí que deu o que falar, né, meu amigo Felipe Aníbal? É um curso que vem dando muito o que falar, né, André? É um curso que mantém o agropecuarista paranaense no conceito moderno de agricultura de precisão. É um curso que foi inaugurado este ano, né? Teve uma turma piloto em novembro do ano passado para definir a metodologia, a formatação, os parâmetros do curso, mas que foi incluído no catálogo do Senar
neste ano, e só de fevereiro para cá, para você ter uma ideia, já se formaram mais de 100 turmas. Ô, louco, 100 100 turmas? turmas, Ou seja, são vários centenas de produtores aqui. São mais de 700 produtores, e para você ter uma ideia, teve mês que a gente teve 27 turmas, ou seja, quase uma turma formada por dia. Se considerar os dias úteis, mais de uma turma formada por dia útil, né? Então é um curso que de fato veio para ficar, né? A gente sabe que o produtor rural não fica para trás no que diz respeito ao uso de tecnologia, né? Algo indispensável, e que os drones estão fazendo parte desse universo, né? Estão sendo usados muito para inspeção e para monitoramento de áreas, enfim, tem diversas, inúmeras aplicações, tanto na agricultura quanto na pecuária, e sucesso absoluto. E, assim, já tem turmas formadas, previstas para os próximos meses, para agosto e para setembro. E você já viu, Felipe Aníbal, aquele vídeo em que um drone toca uma boiada? O cara vai controlando o drone e o boi fica com medo do drone. Sei que o drone substituiu o peão ali naquele vídeo. Eu vi esse vídeo, muito interessante, e segundo um dos instrutores que a gente entrevistou para essa matéria, isso é apenas um dos usos, né? Na pecuária, por exemplo, ele tem aplicativos que, por meio das câmeras, fazem a contagem do rebanho, é usado para identificar animais que fugiram de repente, então animais que estejam feridos. Então, ajuda muito o produtor a ter o rebanho nas mãos, sem que ele precise para isso ir a campo, né? Ele pode fazer isso quase que de forma remota, né? E para a lavoura tem uma série fantástica de aplicações também, inclusive algumas câmeras que são dotadas de sensores que são capazes, inclusive, de identificar pragas e doenças na lavoura. Então, é um uso fantástico e que vem auxiliando muito o produtor na gestão da lavoura, e que o Senar, claro, muito atento a essa demanda, já formatou esse curso que está sendo um sucesso de público e renda. E falar em sucesso de público, meu querido, o que tem esse boletim, além dessas matérias que a gente já falou? Rapaz, a gente tem uma matéria sobre a janela da mandioca, né, com perspectivas de exportação, que inclusive o senhor assina essa matéria. Temos também um case de sucesso, né? Um produtor que se dedicava à fumicultura e que, após cursar o programa Empreendedor Rural, que é um dos carros-chefes aqui do sistema FAEP Senar, ele conseguiu migrar para hortifruticultura, e com isso está conseguindo um desempenho muito melhor. Ele dizia que vivia endividado, né, na fumicultura. Ele estava levando fumo. Ele estava levando fumo no sentido figurado e também no sentido literal, né? Mas agora, com a ajuda do PER, aí ele conseguiu migrar de forma racional para uma outra cultura e que está obtendo bons resultados. Ah, que beleza! E outro destaque que esse boletim traz aí, que eu queria dividir com todos vocês, ouvintes, é que no próximo dia 28 agora de julho, nós comemoramos o Dia do Agricultor. E para não ficar de fora, o Sistema FAEP Senar, como faz todos os anos, preparou uma campanha com todo carinho para vocês que acompanham aí a gente nas redes sociais, na nossa revista. Essa campanha ela começa já nessa edição do boletim, com uma matéria da Bruna, que vai falar um pouco de como que essa campanha vai ser estruturada aí ao longo dos próximos dias, não é? É uma matéria mais como uma homenagem, né, ao Dia do Agricultor, e seguindo um pouco da nossa campanha, né, dos 7 motivos porque a gente precisa celebrar esse dia, né, e agradecer ao agricultor pela sua contribuição em tantos âmbitos, né, não apenas na questão de colocar comida na mesa, mas economicamente, proteção ambiental, enfim. Então você, agricultor que está nos ouvindo, sinta-se homenageado e não deixe de conferir essa nossa campanha que foi feita aí com todo carinho, com todo amor pela nossa equipe de comunicação, pelos nossos designers, web designers, designers gráficos, jornalistas e todos nós. Lembrando, né, André, que além da matéria, nós temos aí um material que vai ser disponibilizado, um vídeo por dia no nosso Facebook, algumas imagens do Instagram, né? Também um anúncio na página 32 do Boletim Informativo. Então, os produtores que estão nos ouvindo, fiquem atentos aí na próxima semana, que essa campanha é justamente para homenagear todos os produtores e reconhecer esse trabalho que só se faz com vocação, né, André? É verdade. Só é agricultor quem tem a vocação mesmo para cuidar da natureza, do campo. Para deixar, não vai ter férias, não vai ter 13º, o cara tem que ter no sangue, né, esse espírito empreendedor, esse espírito guerreiro e a coragem de transformar em alimento, né, o suor do seu rosto.
É isso então, meus amigos. Eu queria agradecer aqui aos meus amigos de bancada por mais essa edição. Queria dar a ficha técnica aqui. A edição do nosso podcast é de Lucas Silva, a coordenação da comunicação social é de Carlos Guimarães. Você também encontra esse podcast no nosso website, que é o www.sistemafaep.org.br. Você clica ali na barra rádio, no menu rádio, e você vai encontrar ali os outros podcasts que já foram gravados, né? E você também deve seguir as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube. Onde mais, Antônio? No Twitter, né? Também. No Twitter. No Flickr. No Flickr. Olha, você tem um smartphone? Todas as redes sociais que tiver, muito provavelmente o Sistema FAEP está lá também. LinkedIn também. LinkedIn, aí ó. Você não vai ficar de fora das nossas notícias aí, nem que você queira, meu amigo. Então é isso, eu queria agradecer a você, ouvinte, principalmente, e convidar você para ouvir o próximo podcast na semana que vem. Muito obrigado! Até a próxima!